Senhor, que o Senhor olhe para nossas famílias, que o Senhor faça com que as nossas famílias sejam mais unidas. Sim, Deus. Que todos possam buscar a Ti, e aqueles que ainda não têm a sua família completa aos pés de Cristo, que o Senhor possa trazer o resto, possa tocar no coração, possa apelar a sua alma, a sua mente, que todos se batizem para que as famílias estejam todas completas diante do altar. E te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja também com as pessoas que estão enfermas, o ministério, estabeleça a saúde dela, e também com as outras pessoas que estão doentes, que o Senhor possa olhar com um olhar especial, com aquele teu olhar que restaura, que transforma, Amém. cura a alma. Amém. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, estamos aí indo para a lição do domingo, a lição da nossa batina, lição do domingo. E hoje nós vamos ver o primeiro sinal de Jesus. Segundo o Evangelho de João, esse foi o primeiro milagre que Jesus fez, né? Porque os outros evangelhos contam, mas aparentemente eles não estão em ordem cronológica, porque às vezes Mateus diz que o primeiro milagre é um. Vamos dar uma olhada aqui. Mateus, se a gente for ver em Mateus, qual é o primeiro milagre que tem em Mateus? Olha só. Mateus, no capítulo 3, tem a pregação de João, aí tem o batismo, aí tem a tentação, aí tem o começo do ministério, aí tem Jesus chamando os discípulos, né, os pescadores. Aí quando chega em Mateus 4, 23, diz que Jesus andava pela Galiléia curando várias pessoas, várias doenças. Ou seja, provavelmente nessa parte que Mateus falou de uma maneira geral, é aí que entra esse milagre específico da cura de Caná. Entendeu? Então, é o primeiro milagre específico que tem em Mateus, é só lá no capítulo 8, versículo 1, quando Jesus cura um leproso. Entendeu? Em Marcos, vamos voltar lá para Marcos, né? Estudou ele agora. Em Marcos, o primeiro milagre já vem no capítulo 1, cura de um endemoniado. Em Lucas, o primeiro milagre vem lá, sabe aonde? Vem lá no capítulo 4 também, que é a cura do endemoniado. Mas esses milagres não estão na sequência, não estão na ordem correta. Em João, ele especifica, esse foi o primeiro sinal de Jesus, o primeiro milagre de Jesus. Que é a transformação da água em vinho. Se a gente vai lá para João 2, de 1 a 11, tem lá a história completa. Jesus foi convidado para um casamento, e no meio do casamento ali, o vinho acabou. E ali, eu tinha trazido os convidados, né, e era uma falta de respeito deixar o vinho acabar no meio da festa. E aí Maria foi até Jesus e disse: Jesus, acabou o vinho. E Jesus disse: o que é que eu tenho a ver? Por que você está me dizendo isso? Não chegou minha hora, não. Mas aí Maria disse assim: então, diz aos céus, então resolvam aí com ele. Fiquem aqui e resolvam com ele, que ele vai dizer para vocês o que é para fazer. Eu acho que minha luz está muito estourada. Deixa eu só ajeitar aqui minha luz. Muito estourada. Aí Maria disse aos céus: fiquem aí com ele, que ele vai dizer para vocês o que é para fazer. Aí Jesus disse: pega aqueles potes de pedra que são usados nas purificações, encham eles de água e deixem comigo. Cada pote cabia 100 litros. E esses potes eram considerados de uso sagrado, porque eram potes de purificação. E aí Jesus transformou a água que estava naqueles potes em vinho, levaram um pouco para o anfitrião, e ele disse: rapaz, em toda festa ele serve o melhor vinho no começo. É aqui, vocês deixaram o melhor vinho para o final. E aí serviram o vinho ali na festa, aquele vinho que Jesus havia trazido, e todos perceberam como o vinho que Jesus fez era melhor do que aquele que tinha no começo. Então esse sinal serviu para os discípulos crerem em Jesus. Se a gente ler o capítulo 2, versículo 11, diz assim: assim em Caná, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. A
princípio, quando Jesus chamou eles seguiram Jesus porque viram nele algo diferente. Viram que ele era um mestre diferente dos outros. Teve uma vez que um pastor pregou lá na UEL, como esses discípulos eram jovens, eles eram adolescentes ali, a idade dos discípulos, eles não eram velhos, eles não eram mais do que 30 anos, eles eram todos jovens. E eles provavelmente não tinham um rabi, eles não passaram naquele processo de eles se tornarem discípulos dos rabinos. Então eles ficaram meio que de escanteio, eles não passaram no treinamento para se tornarem discípulos dos rabinos. Aí Jesus chega, do nada, como um professor, como um mestre, e diz: me siga, venha comigo. Então todos eles sentiram que era uma honra serem discípulos desse rabi, desse mestre. E agora estava chegando ali e chamando eles. Então, o chamado de Jesus era um privilégio para eles, era uma honra para eles. E agora esses sinais que Jesus fazia fez com que ele tivesse um novo patamar na mente deles. Ele não é só um rabi, ele não é só o mestre. Esse cara deve ser o Messias. Então a gente está seguindo Cristo, está seguindo o Messias. Então esse sinal serviu para confirmar na mente dos discípulos que Jesus era Deus, que Jesus era o Messias. E todos os profetas, eles tinham esses sinais para auxiliar a sua pregação. Moisés era o líder dos israelitas, tirou Israel do Egito, com muitos sinais e maravilhas. A gente vê isso lá em Deuteronômio. Então Moisés, para que tanto os egípcios acreditassem nele, como o próprio povo de Israel respeitasse ele, Deus deu a ele o poder para executar vários sinais, como foram ali as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho e ter outros sinais. Então Moisés era como se fosse o salvador do povo. Então você está vendo o paralelo, né? Jesus é o salvador do mundo, o salvador de cada um de nós, nos salvou da morte eterna. E Moisés era como se fosse um tipo de Jesus. Um tipo. O tipo de Jesus. Jesus era um antítipo. Ele veio como precursor de Jesus, como libertador do povo de Israel, com muitos sinais e prodígios. E Deus profetizou lá em Deuteronômio de que um dia ele iria enviar um profeta que ia ser igual a Moisés. Que o povo de Israel ia ver ele e ia se lembrar de Moisés. Então, quando Jesus chegou, ele incorporou alguma dessas características que Moisés teve, como libertador, como alguém que fazia milagres. E olha que outro paralelo interessante. Qual foi a segunda praga do Egito? Ou melhor, qual foi a primeira praga do Egito? Foi transformar o rio Nilo em sangue. O rio Nilo era um rio especial para os egípcios, porque ele era um rio sagrado. Então, Deus ali através de Moisés transformou as águas do rio em sangue. Então a água se transformou em sangue. Aqui você vê um paralelo interessante ao Jesus transformar a água em vinho. E outra coisa, a água que Jesus transformou em vinho era a água usada nos rituais de purificação. Novamente fazendo uma relação aí com o papel da salvação. A salvação, quando Jesus nos salva, ele nos purifica, ele renova a nossa vida. Amém. E ele faz com que dentro de você suja um manancial de água viva. Como ele disse lá para a mulher samaritana. Quem bebe da água que eu der, essa água dentro de você se transformará em uma fonte de água viva para jorrar para a vida eterna. Olha que interessante. Então aquela água de purificação faz uma referência à purificação que Jesus faz em cada um de nós. Certo? Então, outra reflexão interessante aqui na lição. O que o anfitrião da festa achou do vinho que Jesus fez? Ele achou que foi melhor do que o primeiro. E isso traz uma lição muito importante para nós. Com Jesus, o melhor sempre está por vir. Amém. Cada dia uma descoberta. Cada dia uma aventura nova com Jesus. Hoje você descobre uma coisa nova com Ele. Você descobre que é bom servir a Ele. Ele mostra uma vantagem. Todo dia Deus mostra um benefício a mais de você estar seguindo a Ele. E todo dia Deus mostra que o melhor sempre está por vir. Se hoje está bom, amanhã vai ser melhor ainda. A vida cristã deveria ser assim. Deveria ser essa constante descoberta. Essa constante jornada.
cada dia melhorando, cada dia você buscando estar mais perto dele, cada dia você buscando a santificação e descobrindo que o melhor sempre está por vir. Jesus sempre vai deixando o melhor pela frente. E nós sabemos que para o destino da humanidade, para o destino da igreja, Deus está reservando o melhor para o final, que é o galardão para cada um de nós. Amém. Então, essas são algumas lições desse primeiro milagre de Jesus. E aqui tem uma pergunta para a gente refletir. Quais razões você tem para seguir Jesus? Qual é a razão pela qual você está seguindo Jesus até hoje? Desde que alguém lhe deu um estudo, desde que alguém falou para você das mensagens. O que é que motivou você a se batizar? O que é que motivou você a seguir Jesus e não largar da mão dele até hoje? Avalie. Qual é a razão para você estar nesse caminho? Qual é a razão para você estar seguindo Jesus? Será que essa razão ainda tem aquele mesmo impacto que teve da primeira vez? Essa razão ainda preenche seu coração de alegria? Ou será que em algum momento esse fervor acabou? Peça a Deus hoje que se esse fervor tiver acabado, tiver esfriado, que Deus possa acender ele hoje, da água para o vinho, e possa transformar a sua vida cristã para melhor. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição, por tudo que nós aprendemos aqui. Sim, Que o Deus. Senhor possa, Senhor, nos restaurar. Assim Sim, como o Deus. Senhor fez aquele milagre lá em Caná, faça em nosso coração esse milagre. Sim, Deus. Da água para o vinho, do vinho comum para o vinho extraordinário. Sim, Deus. Transforma a nossa vida, Senhor. Sim, sim. Faz de nós um manancial de águas vivas para levar essa água, esse refrigério para outros. Amém. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.